Pois bem, cá estamos novamente para tratar de mais um assunto polêmico. E o assunto de hoje é referente às contradições bíblicas. Por isso, me acompanhe na leitura do livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1, onde o próprio apóstolo Paulo se expressou da seguinte maneira: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo. Nem agora podeis, porque ainda sois carnais. Sim, o apóstolo Paulo não pôde se expressar segundo os assuntos do Espírito de Deus, porque os seres humanos não aceitam a verdade do Espírito. Por isto, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 13, diz: Por isso lhes falo por parábolas, disse Jesus. Sim, através de mistérios, de metáforas, de ilustrações humanas. Também no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 12, diz: Eu lhes falei de assuntos terrenos, e vocês não creram. Como me crerão se eu lhes falar dos assuntos celestiais? Não acreditariam. Nunca. Jamais. Disse Jesus: Eu lhes falei dos assuntos da terra, e vocês não me creram. Como crerão se lhes falar dos assuntos celestiais? Bom, se os seres humanos não são capazes de aceitar, de compreender os assuntos do Espírito, que dirá discernir o próprio Deus? Neste caso, o verdadeiro Deus nunca foi revelado nas Escrituras, porque as pessoas não compreendem os assuntos do Espírito. Também, no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, diz: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, simplesmente porque para ele são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se os seres humanos não são capazes de entender os assuntos do Espírito, que dirá compreender o Deus imortal e invisível? Nunca, jamais conseguiriam. Por isso, tanto os profetas quanto Jesus e os apóstolos falaram através de mistérios. Sim, mistérios esses que foram revelados segundo a carne, para que o homem natural conseguisse compreender algo referente à verdade espiritual. Mas, repito, a verdade espiritual não foi revelada, quanto mais o verdadeiro Deus. Neste caso, podemos entender por quê? Consta no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículos 4 ao 7. O amor é paciente, o amor é bondoso, não maltrata, não se irrita e não guarda rancor. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, disse o apóstolo Paulo. O único problema é que nós entramos em um dilema, porque o Deus das Escrituras é o Deus dos exércitos, um Deus que mata, um Deus que se irrita, que se vinga e que maltrata, que envia pestes, maldições sobre os homens. Está vendo? Entramos em um dilema. Também, no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 32, diz: Se amares os que vos amam, disse Jesus, que recompensa vocês terão? Também os pecadores amam os que os amam. Ora, neste caso, mais uma vez entramos em um dilema, porque vemos no livro de Apocalipse Deus separando os bons dos maus. Bom, neste caso, Deus está agindo com os pecadores que amam apenas os bons. Está vendo, meu amigo? Essas contradições existem por causa da mentalidade da carne. A Bíblia foi escrita para que os homens compreendessem a verdade através da sua própria justiça, que é inimiga do Espírito. Você ainda não compreendeu? Então me acompanhe. No livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Você concorda com essas afirmações? Sim. Paulo ele afirmou: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus, sim, o Espírito de Cristo, ele não muda, ele é o mesmo. Também no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 17, diz: Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança e nem sombra de variação. Porém, o único problema é que nós entraremos em contradições a partir deste momento. Não porque Deus está dividido, mas porque as Escrituras foram escritas a partir da justiça do homem, que é uma casa dividida entre o bem e o mal, não Deus. Deus se utilizou desta medida, bem e mal, para abrir o entendimento dos seres humanos para algo que os seres humanos não conseguem compreender, que são os assuntos do Espírito. Por isso encontramos no livro de Jó, capítulo 2, versículo 7, o seguinte: Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor, e o afligiu Jó com feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Satanás
Diz as Escrituras que feriu Jó da sola dos pés ao alto da cabeça com lepras, com doenças, com feridas horríveis. O único problema é que esta mesma descrição aplicada sobre Satanás também se aplica sobre Deus. Veja o que consta no próprio livro de Jó, capítulo 5, versículo 18. Pois ele faz a ferida e ele mesmo a cura. Ele fere e as suas mãos curam. Espera aí. É Satanás ou é Deus que feriu Jó da sola dos pés à cabeça? Porque das duas, uma. Ou foi Satanás ou foi Deus. Quem você acha que feriu Jó da sola dos pés até a cabeça? Vamos ver? Livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Diz: Vede agora que eu sou o único, eu somente, e mais nenhum Deus além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Você consegue perceber que é Deus que faz todas as coisas? É Deus que age nesta esfera humana, descrita por bem e mal? Veja o que consta no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. E também aquele que é a força de Israel não mente, nem se arrepende, porque não é homem para que se arrependa. Repito, livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 29. Disse o profeta. E também aquele que é a força de Israel. Sim, estamos falando de Deus. Ele não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Segundo a descrição de Samuel, Deus não se arrepende porque ele não é um homem. Mas a partir de agora entraremos em contradições com as próximas passagens bíblicas. Veja o que consta no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 14. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Ora, das duas, uma. Ou Deus não é homem para que se arrependa, ou ele é um homem. Porque aqui estamos vendo Deus se arrependendo ainda do mal que haveria de fazer. Mas se Deus não faz o mal, se ele é amor, como é que aqui ele está praticando o mal? Está vendo, meu querido amigo? Que a Bíblia foi escrita para os homens, do ponto de vista da carne. Foi relatada a verdade de Deus. Então Deus teve que se passar por homem, assumindo a nossa justiça. Então podemos entender que do ponto de vista da carne, Deus faz o que faz. Porque não haveria como descrever a verdade de Deus segundo a justiça do Espírito, porque os seres humanos não aceitam a verdade do Espírito de Deus, quanto mais aceitariam o próprio Criador. Então Deus se passou por homem, através das Escrituras. Por isso diz, então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Também no livro de 1 Crônicas, capítulo 21, versículo 14 e 15, diz: Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Foi Deus que enviou uma peste, que matou 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém, para a destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, ouviu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. Mais uma vez, Deus se arrependendo do mal que havia trazido sobre o seu povo. Não foi Satanás que matou 70.000 homens, foi Deus. Não foi um demônio que trouxe esse prejuízo, foi um anjo bonzinho, um anjo destruidor. Estas descrições entram em contradições por causa da nossa justiça humana. Deus revelou a sua verdade através da nossa. Então, para que os seres humanos aceitassem a verdade de Deus, Deus teve que entrar em contradições. Veja, meu querido amigo, o que consta no livro de Jonas, capítulo 3, versículo 10. Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. O tempo inteiro, nós vemos Deus se arrependendo do mal. Como? Se Deus é amor, e Deus não pode ser tentado pelo mal, como Ele mesmo é o próprio mal, e ao mesmo tempo que é amor. Simples, porque foi registrado nas Escrituras a verdade de Deus através da nossa justiça. Como a nossa justiça é uma casa dividida entre o bem e o mal, Deus teve que se utilizar deste parâmetro.
para abrir o entendimento da carne. Também, meu querido amigo, no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1, diz: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como as espirituais, repito, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Repito mais uma vez para você memorizar. Livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a seres espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Se o protoapóstolo Paulo teve que falar segundo os assuntos da carne, podemos entender que a verdade não foi revelada. A verdade, pelo menos do Espírito de Deus, não. Por isso, existem contradições, porque o próprio Deus não foi revelado nas Escrituras. O que foi revelado para os seres humanos foi um Deus humano, segundo a sua própria justiça. Um Deus humano que pensa e age segundo a sua própria justiça é aceito pela carne. Um Deus espiritual que viesse a contrariar a sua própria lógica, os seres humanos não aceitariam. Por isso, vemos Deus praticando o bem e o mal o tempo inteiro, do início ao fim das Escrituras. Está dado o recado. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.